Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia aqui na TV Evangelizar. Muito boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde, Odilon. Muito boa tarde para você que está em casa. A partir de agora, muita informação nas tardes aqui da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Diesel e gasolina ficam mais baratos amanhã nas distribuidoras. No caso da gasolina, o recuo de preço chega a 6,1%. No caso do diesel, 8,2%. O anúncio foi feito hoje pela Petrobras. Projeção do mercado financeiro aponta crescimento maior da economia brasileira este ano. A expectativa do Banco Central, de acordo com informações do Boletim Focus, aponta para este ano um avanço de 3,05%, acima das previsões do governo federal, que indicavam um crescimento de 2,7%. Pesquisa de comportamento feita em nível mundial destaca o otimismo da população brasileira com a economia do país. Este olhar de confiança aqui revela que a maior parte dos entrevistados acredita que terá reajuste salarial pelo menos igual aos avanços da inflação. Feirão Limpa-Nome do Serasa é prorrogado para facilitar pagamentos e garantir bons descontos aos devedores. A chance agora para você acertar as contas, se tiver alguma dívida acumulada, vai até 23 de dezembro. Brasília, a chamada PEC da transição para garantir recursos para o pagamento do Auxílio Brasil em R$ 600 a partir do ano que vem, já está na pauta do plenário do Senado. A proposta do relator é ainda aumentar em 175 bilhões de reais por ano o chamado teto de gastos do Poder Executivo em 2023 e 2024. Ameaça de erupção do vulcão Vila Rica, considerado o mais perigoso do Chile, deixa o país inteiro em alerta diante de atividades sísmicas suspeitas na região. Planos de emergência já estão traçados porque o vulcão é perto de uma movimentada região turística do país. No programa de hoje, a gente mostra também a festa da torcida brasileira no Catar, depois da goleada da seleção sobre a Coreia do Sul. E ainda as homenagens da torcida verde e amarela ao maior de todos. O Rei Pelé está hospitalizado em São Paulo e as boas energias são pela boa recuperação de Pelé para que ele deixe o hospital o mais rápido possível. Fique aqui com a gente que o Pauta Aberta começou. O diesel e a gasolina vão ficar mais baratos neste comecinho de dezembro. Presente de Natal, será? O anúncio foi feito hoje pela Petrobras. Com a redução dos valores nas distribuidoras, o preço médio do litro da gasolina no país deve recuar dos atuais R$ 3,28 para R$ 3,08, 20 centavos a menos por litro, ou uma queda de preço aí que chega a 6,1%. A redução no preço do diesel será ainda maior, deve chegar a 8,2%. Na ponta do lápis, o consumidor vai pagar 40 centavos a menos pelo litro do combustível. O preço médio por litro aplicado hoje para venda nas distribuidoras de R$ 4,89 deve recuar a R$ 4,49. A última queda no preço do diesel tinha sido registrada no último dia 20 de setembro. À época, o valor veio de R$ 5,19 para os atuais R$ 4,89. O último recuo no preço da gasolina também foi registrado no início de setembro. Na época, o preço médio valia R$ 13,53, recuou para os atuais R$ 3,28. Em nota, a Petrobras explicou que as reduções nos valores acompanham preços de referência, com práticas da Petrobras em busca de equilíbrio de preços, sem repasse para preços internos de volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio. O mercado financeiro traz a previsão de um crescimento maior da economia do Brasil para este ano. A projeção do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, é de alta do PIB de 3,05% para 2022, acima da previsão do governo de 2,7%. A expectativa para a inflação deste ano também subiu, foi para 5,92%, acima do teto definido pelo Banco Central. Foi a quarta semana seguida de aumento da previsão de crescimento para a economia neste ano. Agora, os analistas do mercado financeiro projetam um PIB de 3,05% para 2022, maior do que a previsão do governo, que é de 2,7%, e do que a do FMI, que é de 2,8%.
Na semana passada, o IBGE também já havia divulgado que de janeiro a setembro deste ano, o PIB registrou uma elevação acumulada de 3,02%. O IBGE é responsável pela estimativa oficial, que vai ser divulgada completa com todos os meses de 2022, só no ano que vem. Em relação ao comportamento dos preços, o Boletim Focus elevou pela sexta semana seguida a projeção para este ano. Agora, a expectativa é de 5,92% de inflação para 2022. Caso a previsão se concretize, o país vai descumprir, pelo segundo ano seguido, o teto da meta do Banco Central, que é de 5% de inflação para 2022. Sobre os juros, a previsão do mercado é de que a Selic encerre 2022 a 13,75% ao ano. A última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, que define a taxa, começa hoje e termina nesta quarta-feira. Bom, não é de hoje, né, que a atividade econômica no país está aumentando, reflexos diretos também disso na criação de novos empregos no país, né? A cada mês a gente vê ampliar aí, o país ampliando a geração de empregos, mas olha só o reflexo de tudo isso. Uma pesquisa mostra o tamanho do otimismo do brasileiro para o ano que vem, ainda mais quando falamos em inflação. O brasileiro é um otimista por natureza e as pesquisas de comportamento mostram isso. Desta vez, uma consultoria global foi a campo, no mundo todo, perguntar: você acredita que a inflação vai dar uma trégua e parar de aumentar no ano que vem? No mundo todo, uma média de 38% dos entrevistados disseram que não, que a inflação vai sim aumentar e ficar maior do que já está. Mas o brasileiro está fora desse senso comum. Por aqui, apenas 16% dos entrevistados acreditam que a inflação do ano que vem ficará maior do que a deste ano. A mesma consultoria fez outra pergunta: você acredita que o seu salário irá aumentar ou pelo menos ficar no mesmo índice da inflação? Para a maioria dos brasileiros entrevistados, os salários do ano que vem vão ter aumento acima da inflação. Um índice de 57% dos entrevistados acredita nisso. Apenas 31% disseram que o reajuste de salários no ano que vem vai ficar abaixo do índice de inflação. Apesar do otimismo, com o orçamento cada vez mais apertado, o brasileiro resolveu levar marmita de casa para o trabalho para economizar. Só este ano, o número de pessoas que leva marmita aumentou 12,3%. As informações da Kantar, empresa de dados, insights e consultoria, que ouviu mais de 11 mil pessoas. O levantamento comparou os 12 meses entre outubro de 2020 e setembro de 2021 e o período seguinte. Gastar com refeições fora de casa está em último plano para muitos brasileiros. A pesquisa realizada pela Kantar analisa a cada 3 meses o comportamento de consumo de alimentos, bebidas, produtos de limpeza, artigos de higiene e beleza pessoal no país. O levantamento apurou que as pessoas gastam em média R$ 10,72 por marmita por dia, ante uma conta média de R$ 17,81 por refeição fora de casa. Ganharam lugar no cardápio as massas frescas, salsichas, hambúrgueres, lanches prontos e batatas congeladas. E para driblar a inflação, os brasileiros também estão aderindo a alimentos mais em conta e mais práticos, até para preparar as marmitas. A pesquisa aponta que muitas das mudanças de hábitos verificadas estão atreladas à simplicidade no preparo e ao baixo custo dos alimentos. Além da marmita ter alimentos mais baratos, o café da manhã também está mais simples. O brasileiro tem escolhido o pão feito em casa e trocou o leite longa-vida por leite em pó. É preciso se adaptar, né? Essa pesquisa faz parte do relatório trimestral Consumer Insights da Kantar, que contempla 11.300 lares brasileiros de todas as regiões e classes sociais do país, em 7 regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Recife e Salvador. Gente, sabe aquelas contas que não deixam você pegar no sono? Para tentar te ajudar a quitar essas dívidas, o Feirão Serasa Limpa Nome foi prorrogado, Odilon. O objetivo é facilitar as formas de pagamento e dar bons descontos. O feirão agora vai até o dia 23 de dezembro. Quem sabe, um momento importante é para que você consiga começar o ano de 2023 sem aquelas contas penduradas, né?
Os brasileiros estão endividados e o valor total dessa dívida é de 301 bilhões e 500 milhões de reais. Já o valor médio da dívida do brasileiro inadimplente chega a R$ 4.365,98. Pelo 10º mês consecutivo, a inadimplência aumentou no país, chegando em outubro à marca de 69 milhões de pessoas com o nome negativado. Isso de acordo com o mapa da inadimplência e negociação de dívidas da Serasa. Mas quem aderir às facilidades de pagamento pelo feirão Serasa Limpa Nome vai poder pagar as dívidas via Pix e ter descontos de até 99% no valor dos débitos. O feirão reúne 267 parceiros como bancos, telefonia, varejo, universidades e outros segmentos que oferecem mais de 250 milhões de ofertas com descontos em dívidas atrasadas ou negativadas. As negociações estão disponíveis nos canais digitais da Serasa até o dia 23 de dezembro. O feirão online começou no dia 1º de novembro. No mês passado foram mais de 4,5 milhões de negociações, 60% a mais que no mês de outubro. No total, foram 12 bilhões de reais em descontos em 4 semanas. As empresas de telecomunicação, securitizadoras e varejo lideram o ranking de acordos fechados. Segundo a Serasa, uma pesquisa feita com 2.800 pessoas mostra que 64% delas planejam pagar as dívidas e contas básicas com o 13º salário. O consumidor que quiser renegociar as dívidas no feirão Serasa Limpa Nome pode acessar os canais oficiais da Serasa pelo site serasalimpanome.com.br, no aplicativo do Serasa, no Google Play e no App Store, ou ligar no 0800 591 1222 ou ainda pelo WhatsApp pelo número 11 99575 2096. Pois é, e se você tem alguma dívida se prolongando há muito tempo, é muito importante que não perca essa oportunidade. Outra coisa, também é possível realizar a consulta e fazer a negociação das dívidas presencialmente nas mais de 6.000 agências dos Correios, distribuídas pelo país. Essas agências oferecem as mesmas condições, mas, no caso, é preciso pagar uma taxa que custa R$ 3,60. Vamos para Brasília agora. Está na pauta do plenário do Senado, da quarta-feira, a votação da PEC da transição, que tem dado o que falar aí nos últimos dias. É aquela que prevê dinheiro para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 para o ano que vem, quando começa a gestão do presidente Lula. A proposta do relator da PEC da transição no Senado, Alexandre Silveira, é aumentar o limite do teto de gastos previsto pelo Poder Executivo em R$ 175 bilhões de reais, 175 bilhões de reais por ano, em 2023 e 2024. O impacto total da proposta é de aproximadamente 200 bilhões de reais. Para especialistas, o valor é alto e a PEC gera incertezas sobre as contas públicas. Está prevista para amanhã no Senado a primeira votação da proposta da volta do Bolsa Família. O projeto ganhou o nome de PEC da Transição, por ter sido apresentado pelo governo eleito para entrar em vigor já no ano que vem. A medida garante o atual Auxílio Brasil de R$ 600 e permite que as despesas com um programa social fiquem de fora do teto do orçamento do governo federal. Criado por emenda constitucional no fim de 2016, o teto federal de gastos é uma das 3 regras fiscais a que o governo é obrigado a obedecer. É considerado uma das principais âncoras fiscais do país por impedir o descontrole das contas públicas. A adoção do teto de gastos ganhou força após a crise na Grécia, no início da década passada. O teto estabelece limite de crescimento dos gastos no governo federal em 20 anos, de 2017 a 2036. Na atual gestão, esse teto de gastos foi ultrapassado em 4 oportunidades. Em 2020, com os gastos emergenciais em saúde provocados pela pandemia de Covid. Em 2021, com a necessidade de pagamento de auxílio emergencial para autônomos que ficaram sem renda depois das medidas sanitárias. Também em 2021 houve a decisão de pagamento de precatórios para aposentados e pensionistas do INSS. E neste ano veio a criação de um outro auxílio, o para taxistas e caminhoneiros, que também ajudou a quebrar a barreira do teto orçamentário prevista em lei.
Depois do intervalo, você vai ver como é a campanha da Associação Evangelizar é Preciso. A ideia é incentivar a solidariedade nessa época de Natal. E ainda a comemoração da torcida brasileira depois da vitória da seleção sobre a Coreia do Sul. A goleada de 4-1 fez crescer a esperança pela conquista do Hexa. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Já pensou em decorar sua árvore de Natal com enfeites de solidariedade? A Associação Evangelizar é Preciso espalhou bolinhas coloridas por Curitiba. São bolinhas que podem ser coletadas e trocadas por presentes. Isso mesmo, Odilon. Eu já troquei as minhas, aliás, hein? Importante. A ação tem a parceria da rede de fast food Rock in Grill, que já disponibiliza nas lojas de 8 shoppings da capital paranaense as tais bolinhas coloridas da campanha. Além de Curitiba, a campanha acontece em Maringá, no interior do estado, e em Fortaleza. A Luciana Macedo explica como você pode participar. Olá, Luciana. Olá, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Essa é a 5ª edição da campanha Natal de Verdade, que está mobilizando colaboradores da Associação Evangelizar é Preciso e também a sociedade em geral para uma grande corrente de solidariedade. A Associação Evangelizar é Preciso espalhou bolinhas coloridas pela cidade de Curitiba que podem ser trocadas por presentes. Para participar da campanha, então, basta fazer a troca dessas bolinhas por um item a ser doado. Agora vamos lá, porque cada bolinha, cada cor corresponde a um produto. A bolinha cor-de-rosa pode ser trocada por uma boneca, a bolinha azul por bolas, a vermelha por doces e a verde é para doação de itens de higiene pessoal. As instituições beneficiadas com a campanha são aquelas cadastradas pelo setor de projetos sociais da Associação Evangelizar é Preciso, incluindo as paróquias e também as pastorais da criança e da pessoa idosa. A campanha Natal de Verdade vai acontecer na Grande Curitiba e em Maringá até o dia 16 de dezembro e em Fortaleza até o dia 19 de dezembro. Agora, atenção para as datas e locais aí para fazer a troca das bolinhas pelos presentes. Em Curitiba, a troca pelos presentes pode ser feita até o dia 16 de dezembro na Associação Evangelizar é Preciso e também no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, que ficam na Praça Senador Correia, além da loja Produtos que Evangelizam, que fica entre o prédio da associação e o santuário, e também nas lojas da Rock in Grill, que é uma parceira dessa campanha. Em Maringá, as trocas também podem ser feitas até o dia 16 de dezembro na sede da TV Evangelizar, que fica na Avenida Rio Branco, na Zona 5, ao lado da Igreja Cristo Ressuscitado, e também na Rádio Colmeia, que fica no centro da cidade. Já em Fortaleza, as doações acontecem até o dia 19 de dezembro, na sede do Bazar Solidário Evangelizar é Preciso e também na sede da Manzotinhos Filhos de Jesus de Maracanaú. Então, você que nos acompanha pode fazer parte desta grande corrente do bem. Participe! Tem que participar mesmo. Agora, uma notícia internacional: uma série de terremotos e atividade incomum do vulcão Vila Rica, considerado o mais perigoso do Chile, deixaram as autoridades do país em alerta. O governo já organiza planos de emergência para uma possível erupção em uma movimentada área turística no sul do país. O Chile mantém um planejamento de emergência para uma possível erupção do vulcão Vila Rica. Desde outubro passado, o vulcão, considerado o mais perigoso do país, registra atividade anormal, que inclui uma série de terremotos e explosões de gás e colunas de fogo de até 220 metros de altura, que saem de um lago de lava próximo à cratera. A situação tem servido de alerta para as autoridades e para a população que vive nesta área de alta frequência turística entre as regiões de La Araucanía e Los Ríos. Diferentes valles que estão rellenos com estas arenas e estas. Você vê diferentes vales que são preenchidos com essas areias e essas rochas que vão justamente em direção aos locais povoados abaixo. São áreas que estão muito expostas a uma reativação, uma erupção de magnitude significativa. Emitir um aviso prévio é a única maneira de poder agir com tempo suficiente. É a única maneira de poder tomar ações com o suficiente tempo. Na base do Vila Rica, há florestas, lagos e cidades turísticas.
Entre as cidades, destaca-se Pucón, um balneário com mais de 28 mil habitantes, localizado a cerca de 15 quilômetros da montanha de 2.840 metros de altura. As autoridades acreditam que cerca de 10 mil turistas escalam o vulcão durante o verão. Tem um impacto direto na vida das pessoas, porque infelizmente crescemos de costas para o risco e esquecemos um pouco do que o Villa Rica pode fazer. De alguma forma, ignoramos a situação. Os especialistas sustentam que a atual atividade anormal do Villa Rica é semelhante à movimentação que tinha antes da última erupção, registrada em março de 2015. A Rede Nacional de Vigilância Vulcânica decretou alerta amarelo em novembro em 4 localidades. A medida implica na proibição de acesso a um raio de 500 metros ao redor da cratera, monitoramento constante do vulcão com sensores sismológicos, geoquímicos, geodésicos e de satélite, além de planos de emergência e provisão de recursos. Isso é para dar aos cidadãos confiança e segurança de que o monitoramento que fazemos é minuto a minuto. Segurança de que estamos constantemente vendo o que está acontecendo e medindo a temperatura dos vulcões mais importantes do Chile, que são 45 e estão no sul. A rede também realiza uma campanha de informação sobre a situação de Villa Rica e deslocou seus funcionários para os povoados próximos ao vulcão para explicar os planos de retirada diante de um possível alerta laranja, que indicaria uma erupção iminente. É o Chile inteiro preocupado. Gente, chegou agora aquele nosso momento Copa do Mundo aqui no Pauta Aberta, hein, Vanessa? Que vitória da seleção brasileira ontem, com o retorno de Neymar, que atuou bem, com belos gols da seleção, um passeio, né? 4 gols já no primeiro tempo, uma bela vitória. A Coreia do Sul já tá voltando pra casa. Com certeza. Odilon, eu que não entendo de futebol, eu adorei aquele jogo, hein? Eu gosto de jogo assim, com gol, né? Tem que ser. Quando é do Brasil, melhor ainda. Então, e as quartas de final já estão praticamente definidas. Confira agora como é que vai avançando a Copa do Mundo. No começo da tarde, no horário de Brasília, jogaram Marrocos e Espanha no estádio Cidade da Educação. Foi o primeiro 0-0 dessas oitavas de final. Na prorrogação, 0-0 também. E nos pênaltis, a Espanha mostrou que de nada adiantaram os 7 gols feitos sobre a Costa Rica na primeira fase. Ficou no 0. Deu Marrocos 3-0. E foi uma festa absurda no estádio da torcida norte-africana. Jogos de ontem, além da seleção brasileira, a Copa do Mundo teve o empate entre Japão e Croácia. O duelo entre as duas seleções foi no estádio de Al Janoub. No tempo regulamentar, 1-1. Na prorrogação, ninguém saiu do 0. Portanto, tivemos ontem a primeira disputa de pênaltis desta Copa do Mundo. Os japoneses abusaram dos erros e perderam por 3-1. Depois, a seleção brasileira passeou 4-1 na Coreia do Sul, jogo disputado no estádio 974. Agora, Brasil e Croácia fazem um dos 4 jogos das quartas de final. A partida será na sexta-feira ao meio-dia no estádio Cidade da Educação. Pelas quartas, também na sexta-feira, outro jogaço. Argentina e Holanda duelam às 4 da tarde no estádio de Lusail. Ou seja, se passar pela Croácia, o Brasil terá pela frente, numa eventual semifinal, Argentina ou Holanda. Outra partida já definida das quartas será entre França e Inglaterra, jogo marcado para sábado, às 4 da tarde no Al Bayt Stadium. A seleção de Marrocos joga também no sábado, ao meio-dia, contra quem passar do confronto que está acontecendo agora entre Portugal e Suíça. Duelo marcado para sábado, ao meio-dia, no Al Tumama Stadium. Pois é, e possivelmente a seleção que vai para esse confronto contra a seleção de Marrocos será a seleção de Portugal, né? Estamos neste momento no finzinho do primeiro tempo lá no Catar e Portugal já vence a seleção da Suíça por 2-0. Um detalhe para esse jogão que acontece agora, o craque Cristiano Ronaldo está no banco de reservas. Mas neste momento 2-0 Portugal, portanto a última disputa de quartas de final pode ser entre Portugal e Marrocos. E teve muita festa aqui e também lá no Catar. Os brasileiros deixaram o estádio 974 em Doha nesta segunda-feira, empolgados após o 4-1 sobre a Coreia do Sul. A goleada encheu de confiança os torcedores que agora aguardam ansiosos a partida de sexta-feira contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.
A torcida brasileira em Doha mostrou que está com a garganta em dia nesta segunda-feira. Após comemorar 4 gols sobre a Coreia do Sul, torcedores soltaram a voz do lado de fora do estádio 974 para comemorar a goleada em cima dos asiáticos pelas oitavas da Copa do Mundo do Catar. O Brasil jogou muito bem hoje, foi uma partida que a seleção jogou leve, com futebol com alegria. E o mais importante é que o resultado veio, vamos para as quartas de finais, já na semi pensando na Argentina. Sim, foi perfeito, foi muito bom. Podia ter tido mais gols no segundo tempo, mas ok, foi bom o primeiro, tá valendo. Vamos para frente. Pelo lado sul-coreano, nada de tristeza com a eliminação. Temos o espírito, somos fortes, então esperava que eles jogassem muito bem. Eles foram muito bem, mas a outra equipe é mais forte. Estou feliz com o resultado. Estamos muito felizes que a Coreia tenha avançado até agora. Espero que façamos melhor no futuro também. Após a derrota por 4-1, o técnico da Coreia do Sul, Paulo Bento, anunciou sua saída da seleção. O Brasil agora volta a campo na sexta-feira, no estádio Cidade da Educação contra a Croácia, que também nesta segunda-feira eliminou o Japão. Expectativa agora, né? Gente, e é impressionante o apoio, o reforço que a nossa torcida brasileira ganha ao redor do planeta quando chega um momento tão único quanto este de Copa do Mundo, né? Em Bangladesh, a torcida pela seleção canarinho, não necessariamente formada por brasileiros, aliás, definitivamente formada por estrangeiros, explodiu em festa. Equipe que tem fãs mundo afora, a seleção brasileira contou com o apoio de milhares de torcedores em Bangladesh para golear a Coreia do Sul por 4-1 e se garantir nas quartas de final da Copa do Catar. Na madrugada da última segunda-feira, 10 mil bengaleses lotaram as dependências da Universidade de Dhaka, na capital do país, para mandar energia positiva aos comandados de Tite. Vamos ganhar a Copa e compensar o 7-1 para a Alemanha. A seleção brasileira virou febre entre os bengaleses durante a década de 1980, quando craques como Zico, Sócrates e Falcão vestiam a amarelinha. Eterna rival do Brasil, a Argentina também conta com grande apoio no país asiático. Em junho deste ano, 7 pessoas se feriram durante uma briga entre torcedores das duas equipes sul-americanas. Eu torci pelo Brasil a vida inteira. Pelé, Kaká, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Rodrigo e Neymar são os meus favoritos. Pode ser a última Copa do Mundo para Neymar e Thiago Silva. Eles estão jogando muito bem. Com direito à fervorosa torcida dos fãs de Bangladesh, a seleção brasileira volta a campo na próxima sexta-feira para encarar a Croácia no estádio Cidade da Educação em duelo decisivo pelas quartas de final da Copa do Mundo. Torcedores brasileiros que estão no Catar para acompanhar a seleção enviaram mensagens de melhoras para o rei do futebol. Pelé está internado desde a última terça-feira em São Paulo. No Catar, mas com o pensamento no rei em São Paulo. Torcedores brasileiros que vão acompanhar a partida entre Brasil e Coreia do Sul enviaram mensagens de melhoras para Pelé, hospitalizado desde a última terça-feira com uma infecção pulmonar. O Pelé para nós é uma entidade, é como se fosse uma coisa... O futebol no Brasil só existe por causa do Pelé, ele que começou tudo. Então é um momento muito único para nós ter o Pelé no hospital e a gente numa oitava de final de Copa do Mundo. E nós brasileiros aqui estamos todos sensibilizados com a situação do Pelé. Estamos torcendo muito pela recuperação dele. Hoje, inclusive, no jogo, a gente vai fazer uma homenagem para ele no minuto 10. Vamos todo mundo cantar e a gente está torcendo muito para ele se recuperar. Em entrevista à TV Globo, a filha do melhor jogador de todos os tempos afirmou que ele está bem e que confia em um retorno breve para casa. Pelé foi internado na terça para uma reavaliação da quimioterapia de um câncer de cólon, identificado em setembro do ano passado. Pelé é para sempre, né? Não apenas no Catar, mas aqui em todo o país também. Todo mundo em orações aí pela pronta recuperação do rei Pelé. Estamos rezando por ele, com certeza. É isso. Odilon, o brasileiro é empreendedor por natureza, né? E criativo. Com certeza. E claro que tem muita gente aproveitando essa época da Copa do Mundo para ganhar dinheiro, não tem? Está acontecendo em Araras, no interior de São Paulo. Criatividade e amor ao futebol.
Quando esses dois ingredientes se misturam, a receita é certa. Há 4 anos, a Olivia é dona dessa panificadora, que fica no Parque das Árvores, e já sentiu um aumento de 20% nas vendas, usando como estratégia a temática da Copa para decorar os produtos artesanais. Eu sou suspeita, porque eu amo decoração, eu acho que faz toda a diferença, uma foto bem tirada, uma postagem nas redes sociais, então eu acho assim, se todo comerciante apostasse, eu acho que seria muito legal. E os clientes logo se deparam com o colorido do verde e amarelo. Na cozinha já estavam sendo preparados 4 quilos de suspiro, com as cores da bandeira da seleção. E para quem quer ser brasileiro até no paladar, as opções são variadas, tendo salgado ao doce. A aceitação é ótima, o pessoal entra no clima mesmo. A gente percebe que o pessoal gosta, pede com a bandeirinha, pede o verde, pede o amarelo, então a gente vê que tem aceitação legal. Entre os mais pedidos estão os famosos macarrons, os lanches frios de metro, donuts, bolos e a colomba natalina em ritmo de Copa. E todas essas delícias também ganham destaque nas redes sociais. A Sandra mora no bairro há 23 anos e é cliente antiga da panificadora. A empresária mais que aprovou toda a decoração. Vai ter churrasco, bolo, donuts, né? Aí tudo junto pra gente comemorar aí o Brasil, né? Dilon, já pensou se for pra final? Que festa! E vão vender doce. E vão vender muito doce. Eles estão salgado. Lindos e, claro, devem ser muito gostosos, né? Gente, depois da deliciosa reportagem, a gente se despede. Pauta Aberta tá terminando. Tchau, tchau. Um ótimo fim de tarde para você e até amanhã. Tchau.